Catalina, podemos gravar? Pode gravar. Então, podemos começar. Ok. Esse é o primeiro slide. Bom, pessoal, boa noite. Eu me instiguei a querer falar alguma coisa de cor, até por uma experiência própria. Eu me dei conta de que a cor era muito importante no meu dia a dia na época da pandemia. De repente, eu comecei a vontade de fazer coisas coloridas para presa no apartamento, então estava ficando meio neura. Então, comecei a fazer coisas coloridas, comecei a fazer aquarela, primeiro comecei a pintar, fazer desenhos, aqueles cadernos de pintura para adultos, sabe? Desenhos que você fica colorindo, enfim. E me fez bem, sabe? Fiz me diverti muito, aprendi muito diferentes técnicas, tudo pela online, né? E aí comecei a pensar, nossa, a cor tem um efeito interessante, né? Foi bom, foi rico. E aí surgiu a ideia de fazer alguma coisa de cor. E quando eu comecei a ler alguma coisa de cor agora recente com Wagner, eu me dei conta que tinha muita coisa, que eu não tinha ideia. Então, eu fiz, na verdade, uma apresentação que eu considero bastante superficial, por isso que eu chamo de um passeio, porque, assim, uma pinceladinha em cada aspecto, e aí, quem sabe, em algum momento, se houver interesse, a gente pode aprofundar, outras pessoas aprofundarem dentro dos diferentes assuntos. Então, Wagner, se eu puder passar, por favor. Sim, claro. Uma coisa, talvez seja uma boa você tirar a imagem, porque é para o som não ficar com problema. Ok. Está bem o som? Colocar no mudo. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Só um segundo. Ok. Bom, a cor, na verdade, ela é produzida pelo reflexo da luz sobre um objeto. Pode passar. Wagner? Opa, obrigada. Pode passar. Então, as cores, na verdade, são ondas eletromagnéticas que conseguem influenciar o homem, estimulando-o com diferentes sensações. E alguns pesquisadores afirmam que o poder das cores e de suas finalidades tem um papel no campo vibratório humano, influenciando, assim, o campo energético. Por isso que fala-se que tem ação sobre o humor, sobre o estado de espírito da pessoa, né? Pode passar. Eu vou tentar passar meio rapidinho esses primeiros conceitos, que vão ficar para vocês em aula, né? Vou falar rapidamente. Quem descobriu? Vocês estão ouvindo? Ouvindo, sim, mas vendo, não. Não? Ah, tá. É que eu tirei a imagem. Eu tirei a minha imagem. Vocês estão vendo os slides? Vocês estão vendo a apresentação? Estamos, sim. Para mim está muito claro. Mas eu quero ver a Catalina. Não, isso aqui está falhando a internet dela. Mas vamos Coloquei lá, Catalina. tudo aqui para aparecer ela na gravação e ela se escondeu. Catalina, coloca aí, vamos ver. Se começar a falhar, a gente te fala. Eu tiro, tá bom. Então, quem descobriu agora melhorou. Né? Então, o Isaac Newton, já no século XVII, utilizando um prisma de vidro, ele observou que a passagem da luz do Sol se decompunha em diversas cores. E ele deu a esse feixe de luz, ele deu o nome de espectro. E ele observou que essa luz branca que penetrava ali se decompunha em várias outras cores. E ele usou o termo espectro de cores. E ele acreditava que esse feixe de luz fosse produzido por partículas e que essas partículas teriam massas diferentes dependendo da cor que se observasse aí nesse prisma. Ele não falava nada sobre a natureza da luz, foi uma observação, né? Pode passar. Opa. Já o Goethe, já no século XVIII, contestou, bastante tempo depois, né? Foi contestar o experimento do Newton.
E ele indagava como é possível que cada cor, que por sua essência já é mais escura do que a branca, possa resultar de uma cor branca, né? Aí ele começou a dar mais ênfase ao efeito sensorial das cores, priorizando a percepção humana, o efeito que as cores tinham sobre as pessoas. E ele passou a explorar esse impacto psicológico das cores. E isso foi um marco bastante importante. Pode passar? Ao longo aí vocês vão descobrindo por quê. Bom, não vou ficar me detendo neste título, que é bastante chatinho, né? As cores primárias são as cores puras, né? Que é o amarelo, o vermelho e o azul. A partir dessas, combinadas entre si, se originam as outras cores, o azul com amarelo verde, o vermelho com azul roxo, o vermelho com amarelo laranja, que são as secundárias, e para termos as terciárias, seria só combinar uma das primárias com as secundárias, nós temos as cores terciárias. Pode passar. Também tem a coisa das cores quentes ou as cores frias, dependendo do lado do espectro em que se encontram as cores. São consideradas quentes vermelho, amarelo e laranja, que têm uma ação diretamente no sistema nervoso central. Já as cores azul, verde e cinza agem no ramo parasimpático do sistema neurovegetativo. Pode passar. E a cor, ela é bem importante no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, e ela também pode ser usada como código. E aí, assim, eu coloquei um exemplo aqui que eu acho que, né, para nós, nesse momento, nem é o mais figurativo. Eu acho que se a gente fala, por exemplo, dos sinais dos semáforos, né, verde, amarelo e vermelho, é um código, é a cor utilizada como código, conhecida internacionalmente, e que trazem uma linguagem para a gente. É um código conhecido e bem colocado, né? Mas, na antiguidade, no passado, já no século XII, o Papa Inocêncio estabeleceu regras quanto às cores para utilizar nas ocasiões do ano litúrgico. Pode passar. Isso fazendo um viés aí com o século XII, né? Ele se dizia que o branco era utilizado em dia de festas, consagrações, coroações, vermelho significando sangue, que seria usado na Paixão de Cristo, e os martírios dos apóstolos e outros santos. O verde, definindo momentos antes da Quaresma e depois da Santíssima Trindade, a coloração brocado de ouro, né, que era muito utilizado na antiguidade, substituiu o branco e o vermelho ou o verde. O violeta e preto significavam luto, sendo o preto para funerais e missa do defunto e o violeta para penitência, que hoje em dia o violeta substituiu totalmente o preto, né? Pode passar. As principais características das cores são matiz, saturação, luminosidade e brilho. No matiz, a gente tem a intensidade espectral da cor. Quando tem a onda de luz dominante, que vai ser o azul ciano, o amarelo, o vermelho e o magenta. No brilho, a gente tem a intensidade luminosa, ou seja, é a luz, a claridade, que descreve a própria pureza ou a própria força de uma cor. Já na saturação, é um recurso muito utilizado pelos artistas para criar diferentes sensações. As cores mais escuras sugerem a falta de luz ou mistério, a cor mais clara é a fonte de luz ou a própria luz refletida. Como eu havia dito, a cor pode ser como quente ou fria, dependendo do lado do espectro, pode passar. As principais características ainda, em relação ao... repetiu, né, gente? Desculpe aí. As cores quentes no sistema nervoso central, as frias no parasimpático, no neurovegetativo, e o branco é a luz na sua expressão pura. Já o preto é a ausência total de luz. Como sempre foi muito bem colocado, lembrando bem aí da apresentação do Roberto, né, Roberto Machello, do chiaro escuro nas obras do Caravaggio, né, nas pinturas mais antigas, enfim,
dos artistas, dos pintores. Verdade. Do realismo, enfim. As cores na natureza. Eu vou deixar, tem o texto, como eu falei, eu vou preferir não ficar lendo tudo. Claro. É importante, com certeza, na natureza, para os animais poderem se camuflar, para eles poderem atrair parceiros ou até afastar inimigos. A gente sabe, por exemplo, do pavão, da dança que ele faz, do atrativo que são essas plumas para atrair a fêmea, e, a partir daí, ele fazer a dança do acasalamento. Pode passar. Já em relação às cores também, as cores são muito importantes para atrair pássaros, borboletas ou abelhas, né, para a questão da polinização. Então, e o que a gente sabe também que esse não é um único recurso utilizado para polinização, mas, por outro lado, a gente conhece também que muitas flores brancas, que não são tão atraentes, tão atrativas, elas têm perfumes assim super intensos, muito importantes para atrair os insetos, já que elas não têm tanto recurso da cor. Pode passar. Como eu dizia, a cor conduz a ave ou inseto para a região adequada da flor, onde tem o pólen, para poder fazer, então, a disseminação e a polinização e garantir que tenha a reprodução dessas flores. Ao se alimentar, o animal transporta isso para outras flores também, e também promove a mistura de material genético, favorecendo a variabilidade. Como eu havia falado, as cores favorecem o processo do cortejo, a fêmea é atraída por plumagem, as cores fortes não servem só para atrair, mas também podem provocar repulsão. Pode passar. A cor vermelha, em especial, é um sinal de alerta. Pode estar associada a veneno ou sabor desagradável. A gente tem vários tipos, vários gêneros, né, de rãs que são muito coloridas e que são perfeitamente camufladas nos ambientes em que elas vivem. Então, tem algumas que ficam na lama, outros entre rochas, perto de região de água, em vegetação, enfim. Elas vão ter sempre uma possibilidade de permanecerem bastante camufladas. Já em relação a cobras, temos a cobra coral verdadeira e a falsa, que é um bom exemplo também, que aí a cobra coral falsa, na verdade, ela se aproveita da coloração da coral verdadeira para dizer, olha só, sou perigosa, vermelho e preto, que são cores poderosas, e, na verdade, ela é absolutamente inofensiva. Já a coral, sabemos que pode ser mortal. Pode passar. Temos também as cores crípticas, que são as cores de bege, cinza ou marrom, que são apresentados principalmente pelas fêmeas e seus filhotes, porque facilitam a camuflagem. Aqui falando da rã budget, que é enlameada, e a vietnamita, que tem pele manchada. E temos os casos de mimetismo, quando o animal é confundido com outra espécie, como o bicho-pau, por exemplo. Pode passar. Só aqui temos essa rã absolutamente camuflada, a coral verdadeira e a falsa, que é realmente muito difícil de identificar. A diferença é na cabeça. Então, assim, deparando-se com uma, realmente é assustador, né? Não vai dar para ficar prestando atenção na cabeça para saber quem é falsa ou verdadeira, né? Aqui outra rã vermelha, que apontar que, olha aqui, sou perigosa ou não sou tão saborosa. E aqui o bicho-pau. Bicho-pau é espantosamente, tem vários tipos, tamanhos, e é impressionante como eles conseguem ficar camuflados. Pode passar. Bom, na alimentação, não vou aprofundar tanto para não ficar falando de uma aula de nutrição, né? Mas, assim, é bem conhecido que elas indicam diferentes nutrientes.
O vermelho, por exemplo, indica a presença do licopeno. O roxo e o azul indica a presença do ácido elágico. E aí vão, assim, as maiores explicações. Pode passar. Já o marrom indica a presença de fibras e vitaminas do complexo B e E. Verde indica a presença da clorofila e vitamina A, principalmente. A cor amarelo e alaranjado indicam a presença de vitamina B3, o beta-caroteno, né? E beta-caroteno, pode passar. Então, assim, tem várias linhas de pesquisa em relação às cores e à sua importância em todas as áreas do saber. É uma coisa impressionante quando eu comecei a procurar alguma coisa. Na publicidade, se fez de muita importância estudar o comportamento humano através do cérebro, focando na cognição cromática, com a intenção de sistematizar o conhecimento científico para possibilitar a interação entre o usuário e a cor, a criação de guias ou de manuais, como ferramenta para uso da cor em projetos de design. A cor, assim, é muito explorada na psicologia, e a publicidade, né, a área do marketing, do branding, eles aproveitam muito os conhecimentos obtidos nessa área para conseguir melhores resultados dos seus consumidores, na verdade, né? Pode passar. E agora, na atualidade, com a possibilidade do uso da realidade virtual, em que se pode fazer, através da realidade virtual, se observar como é que essas cores atuam no cérebro do ser humano, e vem que áreas do cérebro aquela cor causa um efeito mais interessante e quais as emoções que são despertadas no sujeito de pesquisa, vai trazer informações importantes para saber como é que a cor transforma, como é que a cor vai atuar nas sensações dentro desse cérebro, né? E quanto a cor é importante no processo de comunicação e da influência nos sentidos, emoções e decisões. Pode. Bom, ela é cada vez mais relevante no marketing, na arte e no design. E em muitas áreas criando uma identidade visual, possibilitando ser lembrada pelo cérebro. Uma vez que fica lá registrado no cérebro que aquela coloração tem um determinado significado, isso fica ligado à memória. Até preparando a aula, eu lembrei de um exemplo, assim, de uma coisa que eu ouvia quando eu era criança. Faço a barba todos os dias com gilete azul, que era uma gilete, era uma lâmina que vinha numa embalagenzinha azul com uma figura masculina. Então, isso é uma coisa que fica na memória. Por exemplo, o símbolo da Netflix, o símbolo da Coca-Cola, que é o vermelho, Netflix é o vermelho. Hoje nós temos a Vivo, que é roxa. Tudo que era sinalização antigamente, que tínhamos os orelhões pelas ruas, que era Telesp, né, na época, que eram aqueles orelhões amarelos. Então, assim, isso na época criou uma identidade visual associada à cor, né? Então, a cor realmente é importante no processo de comunicação e na influência dos sentidos, emoções e decisões. Fica bastante repetitivo, mas se der tempo, no final a gente pode discutir um pouquinho como é que se acontece a cor, se ela é mais importante nos olhos ou no cérebro, né? Pode passar. E numa pesquisa feita no Canadá por essa autora, Satyendra Singh, o julgamento, ela comprovou na pesquisa dela que o julgamento inicial de um produto por um determinado consumidor ocorre nos primeiros 90 segundos de interação desse
consumidor com aquele produto. Sendo que entre 60% e 90% dos casos, o julgamento vai se basear na cor. Bastante interessante isso, porque a gente também começa a lembrar um pouco do dia a dia, né? Principalmente mulher, que adora sapato e bolsa, né? De você, de repente, ver numa vitrine uma coisa, um sapato, uma bolsa de uma cor que te agradou, você pode até não levar aquela cor, mas foi aquilo que te chamou a atenção. Foi aquela cor que te agradou naquele produto. Aí, quando você começa a racionalizar, de repente, você pode mudar de ideia, mas o que te chamou a atenção foi a cor, né? Pode passar. Bom, a cor ela é profundamente ligada com a luz, né? Isso já por definição. E no ponto de vista físico, ela é o fenômeno que resulta da interação com a luz, os materiais que compõem o objeto e o olho do observador. Já não é aquele conceito tão simplista que eu coloquei logo no começo da apresentação. Esse conceito eu tirei de Luz e Cor na História da Arte, de uma publicação de 2015. Pode passar. O Aristóteles, já desde o século IV, Aristóteles falava sobre azul e amarelo como cores primárias, mas, obviamente, era relacionado com as polaridades do cotidiano, a observação do Sol, da Lua. Já o Homero, na obra A Ilíada e na Odisseia, no final do século VIII, no começo do 7 antes de Cristo, tinha na sua obra frases do tipo a aurora com seus dedos rosados, descrevendo ali a aurora. Mas ele jamais teve alguma publicação dele em que ele citasse azul celeste, índigo, azul. E essa observação foi feita por um pesquisador, William Ewart Gladstone, do século XIX, estudando. Ele era um apaixonado por Homero, pelas obras de Homero, e ele observou em todas as obras que não tinha a descrição do azul. Nunca se referenciava, se fazia referência à cor azul, nominando como cor azul. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção desse autor. Pode passar. Ele era uma pessoa que chegou a ser ministro por 4 vezes, era uma pessoa bastante ilustre na época, e então as opiniões dele tinham um peso bastante importante. Já o Lazarus Geiger, que questionou se o mesmo ocorreria nas outras civilizações, chamou a atenção da descrição do azul e foi fazer uma pesquisa se isso ocorria também em outras civilizações, porque o Ewart tinha observado isso na Grécia, na civilização helênica, né? E aqui, o Lazarus foi observar que o mesmo acontecia no Alcorão, nas antigas histórias chinesas e nas versões antigas da Bíblia, em hebraico. Não existiam palavras que descrevessem o azul. Pode passar. Isso eu achei uma curiosidade. Pode passar. Já os fenícios, eles já tinham ali fonemas que eles conseguiam descrever, eles falavam já da cor púrpura, porque o próprio nome, eu vou falar, Phoenix, né? Já quer dizer púrpura. E essa coloração, esse pigmento, ele era obtido de uma concha, do molusco que habita essa concha, que a partir de um processamento que eles faziam, obtinham essa cor púrpura. E fenícios quer dizer os fenícios ou os púrpuras, como eles podiam assim ser denominados, tinham essa cor, pode passar, que era muito comum entre os nobres, né? Essa cor púrpura.
Já no século XX, né, muitos estudos vão apontando que a percepção dos milhões de tonalidades que são expressos por uma cor, né, nas variedades de tons que a gente consegue, da mistura das cores, que não existem as expressões suficientes, não existem fonemas suficientes para descrever essas cores. E aí, algumas pesquisas vão apontando, vários diferentes autores, depois eu passo as referências para vocês. A cor também ficou claramente constituído que é um problema linguístico também, que a linguagem verbal não dá conta da experiência visual. E, com isso, também, não se forma tanto a memória, como a gente tinha comentado há pouco, né? Então, precisa ver se antigamente também era questão do fonema, de não ter um nome para denominar aquela cor, e até porque eles não usavam tantos matizes, a gente não via tanta variedade de cores assim. E também a influência da luz. Pode passar, porque eu estou aqui fazendo... Pode passar? Porque a questão da cor não é só o que a pessoa está observando, é a questão da luz, o material que está recebendo aquela luz, como ele é constituído, e também o ambiente em que se encontra o observador. Aí, assim, só fazendo um gancho aí com a apresentação do Roberto, né, Roberto do Caravaggio, eu comecei a pensar, será que se a gente observasse um quadro do Caravaggio hoje, assim, da época do realismo ali, do chiaro escuro, em que hoje nós observamos essas telas com a luminosidade que nós temos, como seria observar essas telas à luz de velas, candelabro, porque naquela época ainda não existia a lâmpada, né? Ainda não tínhamos a luminosidade que passamos a ter depois da invenção da lâmpada, mesmo a incandescente. Bom, a cor sempre teve um papel muito importante sobre os pintores, né? E o Paul Klee, do século XIX, eu peguei uma frase que eu achei bem interessante desse pintor, que ele diz: a cor me possui, bem eu sei, é um momento feliz, eu e a cor somos um só, sou pintor. Quer dizer, ele valorizou tanto a questão dele estar se sentindo tão bem com isso, que ele classificou que a partir daí ele era um pintor. Pode passar? Ele se sentia um pintor. E aqui uma obra dele, falando um pouco da saturação. Veja, ele usou praticamente a mesma cor, só variando a saturação do pigmento para dar esse efeito, e criou essa tela, que é uma das telas mais conhecidas dele, que é de 1922. Pode passar? Bom, acredita-se que os artistas, né, tem relatos, né, que eles inventaram os pigmentos fazendo uso de uma combinação de minerais, gordura animal e carvão queimado, há mais de 40 mil anos. No século II a.C., surgiu Vai ter que voltar um pouco, porque travou. O som, tá bom o som? Agora, Não, deu uma Agora travada. sim. Onde Ele que eu travou. perdi vocês? Agora foi. Você, no início dessa tela. No início dessa? Tá. Isso. Ok. Então, os artistas foram criando os pigmentos a partir de
combinação de minerais, de gordura animal, Catalina, carvão talvez queimado fosse e carvão melhor queimado. você desligar mesmo a imagem. Desliga a imagem. Ah, travou de novo. Vamos aguardar um pouquinho, ela volta. A internet dela tá ruim mesmo. Tá ruim, é. Vamos dar um tempo para ela voltar aqui. Perfeito. Aí eu volto. Mas o trabalho dela é perfeito, muito bacana. muito legal. É muito interessante. Está percorrendo, né, diversas áreas, é muito interessante. Não, exatamente. Não é só a área das artes, como a própria área das ciências, né, em geral. Muito legal, muito bacana. Inclusive, é uma coisa que eu acabei me interessando. Só adiantando um pouquinho, só para preencher um pouco o espaço, né? Um trabalho que eu vou apresentar, pelo menos eu pretendo, né? Sim. Também é relacionado a cores. E eu confesso a minha ignorância nesse sentido, porque eu vou tentar falar sobre o expressionismo abstrato. Eu acho um negócio, quer dizer, é uma coisa que uma das coisas que eu tenho certeza é que a cor tem muita importância. Agora, como ela é usada, eu já passo a não entender. A apresentação que eu pretendo fazer é exatamente essa dúvida que me assola, né? Catalina voltou. Então, tá bom. Catalina, eu vou voltar a compartilhar, tá? Ok? Agora você está no mudo. Você tem que desmutar. Catalina. Oi, está ouvindo agora? Agora sim. Vamos lá. Ok. Deixa eu... Só para não dar microfonia aqui. Coloca na horizontal. Coloca na horizontal. Ok. Isso. Ok. Está me ouvindo? Sim. Ok. Bom, gente, desculpa, mas está chovendo muito aqui. Eu não sei... Wagner, você mora no Morumbi. Eu estou aqui perto do portal. Aqui está chovendo muito. Não sei o que aconteceu. Está chovendo mesmo. Está chovendo mesmo. Eu também. Olha aqui, eu falei Você que no estava século aqui. II teve o Livro dos Mortos, né? Isso. Volta para o Paul Klee, começa de lá de novo. Do Paul Klee? Ok. Então tem que voltar aqui, né? Então, o Paul Klee, ele fez um uso muito intenso da saturação. Você vê que ele usou mais ou menos as mesmas cores, só com uma quantidade de pigmento maior, né? Com uma concentração maior de cor, saturando mais e fazendo essa tela. Ele tem várias telas em que ele explora muito a saturação das cores, né? Pode passar? Aqui eu falei da obtenção dos pigmentos com uso de minerais, gordura animal e carvão, isso relatado de 40 mil anos atrás, que no século XII tem os registros já do surgimento de aquarela, né, que é o uso do pigmento com água, né, e que o maior exemplo do uso de aquarela, o maior uso que se deu nesse período foi o Livro dos Mortos, né? E no século XV, com a propagação da circulação de papel, aumentou muito a importância da aquarela. Pode passar o seu uso, né? Acabou sendo muito mais intenso o uso de aquarela a partir daí. Pode passar. Pode passar. Bom, essa história do Newton e do Goethe foi muito interessante, porque
foram por linhas completamente diferentes, né? É como assim, a visão, de repente, de alguém com uma visão matemática, de um físico, né? Uma leitura mais objetiva, racional, e a outra uma leitura mais emocional. Mas isso um século depois, né? E o Goethe, ele circulou bem pelo meio artístico e ele acabou tendo um grupo de artistas que o apoiavam e que se elaborou uma peça de teatro chamada Seres das Cores, em uma cidade chamada Wetzlar. Gente, eu não sei nadinha de alemão, hein? Em 1772. E nessa ocasião, já os intérpretes de seus papéis faziam observações do tipo: se o dia está muito cinzento e muito triste, muito sem cores, depressivo, coloque um vidro amarelo na sua janela, um anteparo amarelo, e o seu dia vai ficar mais alegre, mais feliz, entendeu? Explorando a coisa do emocional, né? E aí, nessa cidade, teve essa apresentação, que teve uma grande repercussão na época, e essa cidade, até hoje, é conhecida como é associada à ótica, né? do olhar mesmo, porque existem ali grandes empresas, a Leitz e a Hensoldt, né? E essas duas empresas são bastante conhecidas, e ali eles também fizeram um festival de comemoração dos 200 anos da teoria de cores do Goethe. Pode passar? Para os impressionistas, as cores servem para pintar a impressão causada por ela na realidade. Eles não estão preocupados no realismo, né? É quase que um prelúdio para o abstracionismo, para o abstrato, né? Eles gostam da impressão, eles não fazem misturas de cores, eles aplicam a cor na tela, diferentes cores justapostas, criando um efeito de variedade de cores. Pode passar. Já no século XIX, se considera também a aplicação de cores feita pelo Monet como uma das técnicas que justificou e que chegou a ser conhecida como teoria das cores de Monet. Isso em 1873, e ele tem uma obra bastante importante de 1875, em que ele faz pinceladas curtas de diferentes cores, causando um efeito de movimento e luz. Pode passar. Tá aí essa figura. É a Camille, é a esposa dele, né? E o filho, que é uma obra de 1875, e A Ponte, que é uma obra de 1889. Pode passar. Já o Cézanne, ele dizia: eu quero conhecer para melhor sentir, e sentir para melhor conhecer. Ele usava muito essa expressão para justificar, para explicar como ele se identificava como pintor. Pode passar. Tem essa obra do Cézanne, que dá para observar que são pinceladas longas, com bastante saturadas, uma cor bastante intensa e com pouca variedade de cores, né? Temos aí o marrom, o cinza e uma tonalidade abaixo do marrom, né? Um tom diferente do marrom. E segundo eu li, Pissarro é que orientou que ele deveria fazer pinceladas mais leves e mais curtas. Aí ele foi seguindo um pouco a
teoria de cores do Monet. Pode passar? Pode passar? Nessa obra, ele já dá para perceber que ele mudou a técnica dele, né? Já dá para observar que as pinceladas são bem mais curtas, embora ainda não existam muitos matizes de cores, mas vê, porque ele faz isso através das pinceladas, não existem tantas cores, são cores justapostas, e com pinceladas curtas é que vai dando a impressão de que são cores variadas, né? Então, aqui essa tela também de homem jogando bochas. Essas duas telas são de coleção particular de colecionadores nos Estados Unidos. Pode passar? Aqui, o Paul Klee, desculpe, repetiu aqui. Pode passar? De novo, a mesma tela, que pode passar. Agora, o que me chamou muito a atenção, num primeiro momento, foi exatamente que as estátuas gregas e romanas não eram brancas. Isso, para mim, foi uau! Não tinha ideia disso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou navegando há pouco tempo com vocês aí pelo mundo das artes, fiquei bastante surpresa. Esse Mark Abbey, numa pesquisa, já em 61, bom, vou falar primeiro do trabalho dele em 2000. Ele conduziu uma escavação arqueológica em Afrodisias, que hoje é a atual Turquia, e que nessa região muitos artistas eram muito ativos nessa região até o século VII depois de Cristo, e que depois do terremoto essa cidade ficou em ruínas. Então, em 2000 ele fez essa escavação. Pode passar, Wagner, por favor? Mas em 61 já existia um grupo de arqueólogos que armazenaram milhares de fragmentos em que o Mark Abbey e a equipe constataram que existiam vários pigmentos presentes naqueles pigmentos. Então, isso chamou a atenção para que ele, em 2000, retornasse para essa região para fazer a pesquisa dele, e que resultou bastante interessante. Tem esse artigo dele publicado, eu depois posso também mandar para vocês. Então, essa idealização do mármore branco é uma estética baseada em erro. E pode passar, por favor, e se fala muito, assim, da idealização, principalmente por nós, ocidentais, né? Pelos ocidentais. Aqui, sim, está uma foto aí, né? Uma imagem de algumas obras de mármore brancas, né? Que, como a gente concebe, mas que muitas obras que estão com esse aspecto submetidas a várias lavagens, né? Para se identificar as obras, eles foram tirando esses pigmentos. Pode passar? Então, aqui foi uma obra que era uma obra branca e que, depois de passar por um processo de muitas lavagens, aliás, era uma obra que estava lá com todas as suas impurezas, e quando limpas e cuidadas com determinados critérios, se obteve a coloração, se fez uma recuperação para obter as cores originais, e não a remoção total, como se fazia, para chegar no mármore branco e ter aquela imagem idealizada que a gente tinha, de que gregos e romanos faziam tudo em branco. Muito legal. Deu para ouvir? Pode passar? Ouvi. Ok. Aqui outra obra que também, vejam, o braço todo colorido, eles gostavam de cor, diferente do que a gente imaginava. Eu achei que era tudo branco, achei que era sempre mármore branco puríssimo. E com esse trabalho isso ficou bem comprovado, e não é o único autor. Tem outra autora que também
Aí ela, no artigo que ela escreveu, a pesquisa que ela desenvolveu, ela pegou mais pelo aspecto da idealização do uso do branco, da questão da cor, de se julgar no passado, né, na antiguidade, de que cores muito berrantes eram de mau gosto, e hoje a gente sabe que não é nada disso. Inclusive, na teoria de cores, no uso de cores, se preconiza que quanto mais cor, hoje em dia, melhor, que faz bem para o humor, faz bem para a inteligência, no desenvolvimento das crianças. Então, que aquela coisa de quarto de bebê em rosinha ou azulzinho, cores pastéis, não são as melhores condutas para um quarto de bebê. Claro que pode ser feito de qualquer cor, mas que tenham objetos coloridos que sejam chamativos e que estimulem diferentes áreas do cérebro para que a criança seja mais estimulada. Pode passar. Aqui eu coloquei nessa sequência, mas que, claro, não teve muito efeito desejado, porque isso também peguei essa foto da internet. Aqui, quando tinha feito, já tinha começado a fazer uma limpeza da obra, ainda sem se observar todo o pigmento na sua essência, e aqui do lado, é que eu estou vendo o celular, então eu vejo com mais restrição do que vocês. No último jarro, aí, do lado direito inferior, já dá para ver com as cores mais intensas, porque aí também já tinha sofrido uma restauração, né? Pode passar. A outra coisa era nas esculturas, as esculturas todas brancas, e que muitas vezes não eram brancas, e que sim tinham, principalmente a região do dorso e dos membros, nesse folhado dourado, que era muito comum de ser utilizado na época. Pode passar. Bom, eu corri, porque eu acho que a gente pode conversar bastante no final. E eu acho que o Roberto vai ter coisas para falar também, já que ele tem lá um arco-íris derretendo, né, o Roberto. Bom, a cor na moda. Já em meados do século XIV, ocorreram os primeiros sinais de moda, na época pós-peste negra. Então, assim, o que aconteceu? Que, com a peste negra, ocorreu que a população foi dizimada, 1/3 da população desapareceu. E, com isso, as pessoas que sobreviveram conseguiram prosperar, se recuperar e prosperar muito financeiramente e muito rapidamente. E, com isso, vem assim aquela questão do status, e uma maneira de ter algum status era através já de vestimentas mais elaboradas, mais chamativas, começou a se dar um valor maior para as vestimentas. E um dado interessante foi que na Borgonha, bem nesse período, ocorreu a primeira expressão de moda masculina, em que se preconizou, e que foi de bom tom, que os homens todos fizessem uso de preto. Então, tem aí algumas vestimentas para estar ilustrando um pouquinho. Pode passar. E aqui o que seria hoje, o que temos de variedades, né? As roupas assim bastante estranhas, muito coloridas. Ali o figurino com 4 mulheres ali com vestimentas do período pós-guerra, e ali uma outra foto também, que no período pós-guerra também começou a se valorizar muito a volta da alta moda, modelos mais glamurosos. Enfim, eu lembro que em algum momento, em algum dia, eu li alguma coisa no grupo que alguém acharia interessante alguém discutir sobre moda. Teria muita coisa para colocar, muito interessante. Eu, com certeza, não sou a pessoa que teria essa expertise, mas poderia passar umas coisas que eu andei encontrando. Muito interessante. Então, pode passar, acabou. Esse é o último slide.
E eu gostaria, assim, eu não sei quanto tempo, eu falei muito rápido, eu confesso que fiquei nervosa aí com os atropelos da minha apresentação, Tranquilo. mas eu acho que a gente poderia abrir um pouquinho para discussão se tivermos tempo. Sim, claro. Muito bom. Muito interessante. Catalina, Que horas são? Estou sem noção. Não, eu queria te parabenizar pelo trabalho, achei excelente. Só para fazer alguns comentários, para mim, a cor também é uma coisa que me causa muita curiosidade. Eu gostaria de saber se na tua Estou te recebendo mal, não estou te ouvindo. Wagner. Fala. Dá Você está me para ouvir? ouvindo? Tô não, mas ouvindo. ela talvez não esteja ouvindo, né? Vamos lá. Eu não consegui ouvir tudo, só eu ou não, então, tem mais gente que não ouviu? Acho que foi só você. Catalina, você está me ouvindo? Agora estou. Bom, então vou falar alto, não precisa nem sair de casa. Eu vou aqui na janela e vou falar alto. É o seguinte, Catalina, realmente a questão da cor é uma coisa muito apaixonante para mim e que me dá muitas dúvidas, principalmente no que se relaciona à arte. E eu gostaria de saber agora, um pouquinho, saindo um pouco fora da arte, se você estudou, pesquisou alguma coisa que se relacione à cromoterapia. Bom, eu vi alguma coisa assim, não aprofundei, eu vi, mas tanto que eu nem coloquei em slide, né? Mas tem aí pesquisadores, principalmente pessoas que trabalham muito na linha de terapias alternativas, né? E em serviços públicos que eles lançam mão de cromoterapia. A gente sabe da influência da cor. Por exemplo, vou dar alguns exemplos assim, de coisas que eu li e que eu gravei, né? O vermelho. O vermelho, a gente, além daquela questão de chamar atenção, é perigo, de estar no nosso inconsciente gravado, senão o vermelho pare, né? Por outro lado, o fato de ele ligar esse alerta, ele faz com que você pare e preste atenção nos detalhes. Já na alimentação, como eu tinha comentado, o vermelho está ligado aí com as questões de licopeno, que faz bem para a saúde, parará. E na medicina oriental, o vermelho também estaria associado à cor, os alimentos que têm determinada cor vão tratar de órgãos que correspondam àquela cor. Por exemplo, carne vermelha para anemia, bife de fígado para anemia, que chega mais próximo da cor do sangue. Enfim, tem alguns exemplos assim nessa linha. Mas, Roberto, tem muita coisa para ser estudada. Então, assim, eu li de maneira bastante superficial. Tem um colega de turma, o Biraci, que ele escreveu um livro sobre cromoterapia. Está me ouvindo? Congelou? Estou te ouvindo, sim. Que legal. Ele escreveu um livro sobre cromoterapia, eu vou ver se eu consigo... Ele faça uma apresentação. Se ele se anima. Faça uma apresentação sobre isso. Legal. Seria bem interessante, bem interessante. Olha, é isso. Gente, desculpe o desastre da apresentação. Catalina, mas ligado a isso, a gente vê certos quadros que o artista apresenta só uma cor ou duas cores e muitas pessoas, infelizmente eu me excluo por ignorância, muitas pessoas acham genial. Será que não é questão de cromoterapia? Olha, na minha visão, assim, pelas coisas que eu andei refletindo, minimamente vai mexer com o emocional. Então, assim, se a gente vai naquela linha de que a arte é tudo aquilo que te toca, que te emociona, então é arte sim, porque se você olha uma tela que ela é monocromática, mas de repente, eu não estou lembrando, eu sou péssima com nomes, de um artista que eu vi uma exposição ali no MAC,
que eu achei fantástica, uma tela monocromática, um azul intenso, escuro, e nesse azul, num tom perdido ali no meio, que você quase não enxergava, tinha algum número ou alguma frase, uma palavra, e causava um efeito muito interessante. Então, assim, eu acho que a cor tem diferentes efeitos, eu acho que para as diferentes pessoas. Eu acho que, se você se permite parar para observar, você pode realmente perceber alguma sensação ou ter alguma emoção. Sem dúvida que tem. Mas tem também a ousadia, né? De pegar e fazer um quadro com as cores só, né? Uma ousadia, isso daí também causa uma emoção, né? Mas obviamente deve ter um impacto pela cor também, sem dúvida. Claro, claro. Posso fazer um comentário, gente? Sim. Claro. Boa noite. Primeiro, eu estava com mudo aqui. Primeiro, parabenizar a Catalina, que eu gostei muito da apresentação. Foi sucinta, muito interessante. Particularmente, eu gostei muito dessa colocação que, na verdade, a cor se estruturou em duas escolas meio que antagônicas, né? Essa newtoniana, que, na verdade, depois se revelou científica, porque o branco realmente, fisicamente, é a soma das cores, etc., etc. Mas eu conhecia pouco dessa teoria goetheana, mas eu queria só lembrar que quem se utilizou da teoria das cores do Goethe foi o Rudolf Steiner, que todo mundo sabe, né? É o pai da antroposofia, da Waldorf, da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica. E infelizmente, eu não conheço, mas tem um edifício chamado Goetheano, que é na Suíça, onde ele explora o edifício que foi construído por ele mesmo, o edifício pegou fogo, ele reconstruiu também, e ele explora essa ação da cor sobre a energia humana. Aqui no Brasil, nós temos uma religião, aqui não estou fazendo apologia de religião, até porque também não sou da religião, mas que se chama Comunidade de Cristãos, onde que também o ato litúrgico, eles não gostam nem que chame nem de missa, nem de... É o ato litúrgico, que é a designação que eles usam, também é baseado em uma estrutura de cores goetheanas. Então, para mim, eu já tinha visto o Galo Piá, vamos falar assim, mas eu não sabia onde tinha sido a origem, então gostei muito. Achei uma apresentação muito bacana. Parabéns aí para a apresentação. Legal. Fala, David. Está sem som. Opa, alô. Eu quero lembrar o seguinte, que o Vittorio Storaro, que foi o fotógrafo do Bernardo Bertolucci, ele fez um filme chamado O Último Imperador. E, numa entrevista, ele discute que as cores que ele utilizou no Último Imperador, ele deu os significados. Então, o vermelho era a família, era o nascimento, a maternidade, né? O verde era a tecnologia, que é quando o sujeito chega com a bicicleta para o imperador, a bicicleta verde representa, né? O amarelo representa a realeza, o poder, né? O branco, a pureza, etc. Então, ele estabeleceu uma série de normas dele próprio, né? Mas que é interessante, porque se você assiste o filme, você começa a ver que há um equilíbrio entre essas colocações e a escolha das cores pelo diretor de arte. Você acaba sentindo isso. É bem interessante. E é claro que cores são coisas subjetivas, mas aparentemente há certos usos sociais, né, que acabam criando, vamos dizer, sentidos em determinados contextos, que você pode lançar mão desses sentidos também, por opção ou por ressonância, porque você encontra um grupo para o qual esses sentidos são fortes, então você ressoa dentro desse grupo com as suas escolhas, no momento em que você produz, sei lá, um objeto artístico. Olha, muito bom. Sabe uma coisa também muito interessante, Ivan? Eu acabei, nesse período aí de pandemia, assistindo uma apresentação de aquarela, Rudolf Steiner, a filosofia de Rudolf Steiner e aquarela. Então, foi muito interessante. A pessoa que apresentava, ela fazia uso como um recurso terapêutico, né?
e ela apresentava a aquarela você fazendo em camadas muito diluídas do pigmento, né? Muito, muito diluídas, e fazendo sobreposições até chegar em diferentes tons e diferentes intensidades, e com a intenção de trabalhar aí as emoções durante a elaboração dessas aquarelas. Muito interessante, muito interessante. Tem um estilo de pintura associado à antroposofia, né? São bem característicos os quadros associados ao movimento antroposófico. Tem sim. Legal. Muito bom. Fala, Ari. Está sem som. Está sem som, Ari. Está com som agora? Sim, está. Sim. Só uma questão de ordem. Eu gostaria que essas pessoas que estão escondidas atrás dos nomes aparecessem aí. Eu, por exemplo, só desligo o vídeo quando eu quero coçar o nariz. Ou dormir um pouco, se a palestra estiver muito chata. O Fernando apareceu. Quero falar. O Reginaldo está aí, não? O Reginaldo está. Maria Eugênia, Amália. Muito bem. Agora sim. A internet aqui em casa está muito ruim, a gente está um mês pedindo para consertar. Então, quando eu deixo a imagem, começa a ficar muito cortadinho. Tá, uma boa desculpa essa. É uma boa desculpa, né? Mas estou aqui também. Eu queria falar. Agora que tem bastante gente aí me vendo, eu queria falar uma coisa. Vocês conhecem o Roscoe, né? Roscoe, não sei como é que se fala isso. Mas muito pouco. Conhece? Eu tentei preparar uma apresentação sobre o Roscoe, mas desisti devido à minha incompetência. Mas eu acho que ele foi o cara que mais explorou a cor, muito mais do que o Paul Klee. Quer dizer, ele fazia a cor virar uma vibração. O quadro dele não tinha mais nada, só tinha cor. E uma coisa que a Catalina falou e que eu lembrei bem, ele se preocupava muito com o ambiente onde estava o quadro dele. Quer dizer, não bastava pintar o quadro e expor em qualquer lugar. Era muito importante o lugar. Inclusive, ele fez uma capela lá em Houston, que a capela foi toda feita para dispor os quadros e para as pessoas terem aquela sensação de ver o quadro e ver a cor transmitindo a emoção que ele sentia, né? E que, em geral, e principalmente no fim da vida, era uma cor muito depressiva, né? Ele acabou até se suicidando, mas eu acho que o cara que mais explorou a cor foi o Roscoe. O Ari, você gosta das obras dele? Eu gosto, sou apaixonado. É mesmo? Você não gosta? Eu não entendo. Não escutei o nome do pintor, falhou. Roberto, não estou te ouvindo. R-O-T-H-K-O. R-O-T-H-K-O. Roscoe. Roscoe. Arthur, fala Roscoe aí pra gente. Roscoe. Aí o nosso intérprete, cara. Que charme! Eu queria falar uma coisa, dá licença. Diga. Eu preciso começar a falar de novo. Eu estou com uma tendência para silêncio, que vocês não fazem ideia. Mas o seguinte, Catalina, gostei muito da apresentação e foi curiosíssimo, nunca me passou pela cabeça essa história de como era a iluminação, né, antigamente, antes da luz elétrica, né, e aqueles contrastes assim de Caravaggio, etc. Como será que isso era exposto, era visto naqueles ambientes, né, com essa luz, com outro clima em geral? E aí eu gostaria de entender, de saber, de que alguém se manifestasse sobre o seguinte:
E agora que a gente entra dentro de uma imersão como essa que está lá no Morumbi, que vocês vão ver, claro, né? No Van Gogh. Eu estou louca para ver, vou ver amanhã. Na hora que se entra dentro de um azul, naturalmente a terapia acontece, a cromoterapia ou a locoterapia acontece, né? Sim. Porque você pira, você sai embriagado de um lugar assim. Então, eu queria tanto que alguém, sabe, que tivesse conhecimento nessa área, ampliasse um pouco, né? O que a gente, será que a gente sobrevive numa imersão ou a gente se afoga? Eu achei interessantíssima essa observação aí dessa época. Nunca me passou pela cabeça isso. Tochas, né? Seria muito legal ver uma exposição com tochas, né? Assim, fazer uma especialmente. Mas essa imersão aí, eu estou curiosa, sabe? Para ver. Gostaria, sei lá, que alguém falasse sobre isso mais. Mas gostei muito. E tem outros pontos também, que agora eu não lembro exatamente, que você levantou questões interessantíssimas. Muito legal. Eu posso falar? Sim. Claro. Quando a Catalina anunciou que ela ia falar sobre cores, eu fiquei pensando, que diabo de tema é esse que a Catalina escolheu? Como será que ela vai desenvolver esse tema? Vai falar o quê? Como? Por que lado e tal? E daí, ao longo da sua apresentação, eu fui me lembrando de coisas, e uma delas, eu tive, na década de 80, eu tive um bar na Rua Augusta. E meu marido que fez a arquitetura do bar, era um bar muito bonito e tal. E uma das coisas que eu aprendi na época era, a gente tinha, no bar a gente tinha a iluminação do bar era com holofotes de teatro. Então, você podia mudar as gelatinas, né? As cores da gelatina. Ai, que bonito! E tinha cores que a gente não era para usar, porque não eram cores que convidavam a você comer. Então, as cores mais quentes, né? Não, haja visto o McDonald's, né? Amarelo e vermelho. Amarelo, vermelho. Né? Não, mas era assim, a iluminação era assim. Quando a gente punha, e a gente foi vendo isso claramente, quando a gente punha uma gelatina que era meio rosada, meio tijolo, claro, assim, ficava aquela cor meio assim, tinha mais consumo. Era muito curioso. Se pusesse uma cor azulada, pode esquecer. Entendeu? Logo e tal. Então, é muito interessante o efeito, né? O efeito e o poder que a cor tem, né? É uma coisa muito impressionante mesmo. Eu acho que nós, assim, todos nós estamos concordando sobre essa ação energética da cor sobre o ser humano, né? Há uns 3, 4 anos atrás, o metrô de São Paulo é uma coisa técnica, mas que eu acho que é interessante, porque prova isso, né? Andou mandando um grupo de especialistas ao Japão pela questão de suicídio nas linhas, né? Vocês sabem, existem, e muito cá entre nós, não é divulgado, porque o metrô tem um pacto com a imprensa, né? E aí essa equipe foi até o Japão, que era o país que estava mais adiantado naquilo lá, e dentre as conclusões, que são simples até, mudar a iluminação, a iluminação e a coloração das plataformas. Não utilizar cores frias, porque as cores frias, em especial naquela semana que tem entre o Natal e Ano Novo, ou nessas festas assim, induz ao suicídio. Então, agora você pode ver que as novas linhas A4, A5, elas têm um teor de iluminação na plataforma muito maior e só se valem de cores quentes. Estou dando um exemplo bobo, né? Vamos falar assim. Mas é interessante. Você vê isso aí até muito a interessante. já absorveu. Existe uma influência energética sobre o ser humano, né? É isso. Realmente. Olha, desculpa, fala, Roberto. Tuta. Não, fala, Tuta. Não sou eu. Não, eu ia só comentar, pegando o gancho aí do metrô, que o que resolveu realmente essa questão do suicídio no metrô e trens são as tais portas de plataforma. Sim, claro. Essa você pode pôr a cor negra lá, que ninguém mergulha na pista. É verdade. Né? E os animais, como é que reagem frente às cores? David. Alguém já parou para pensar? Ou observou alguma coisa?
Pessoal, eu queria lembrar o seguinte. Primeiro, puxando o gancho que o Ari falou, durante a edição, particularmente a edição de vídeo, você deve utilizar um ambiente com um tipo de cinza específica, o cinza médio, para que a luz do ambiente colocada não interfira na luz que está vindo da tela, senão você não tem uma noção clara das cores, além dos monitores serem calibrados tecnicamente, digamos assim. Outro aspecto que é interessante, já puxando o bar da amiga aqui dos anos 80, né? É o seguinte, se você pega um filme, quer ver, Família Addams, é um bom exemplo, né? Então, cada personagem tem uma cor. Então, aquela adolescente que faz parte da família, ela tem uma cor azul, meio escuro o rosto dela, sempre, em qualquer circunstância, é a característica dela. Essas cores, elas veja bem, quando você assiste um filme, você cria uma relação afetiva com cada um dos personagens, num filme de ficção e também documentário. Você cria uma relação afetiva com essas personagens. E a luz que incide sobre elas, no filme de ficção, é trabalhado para realçar, aumentar ou diminuir ou alterar essa relação afetiva, inclusive no decorrer de um drama. Então, a mulher recebe a notícia que está grávida, é colocada uma luz nela. Lembra daquelas imagens da Madonna recebendo o Espírito Santo, porque Jesus está no seu ventre? Enfim, ilumina-se essa mulher para criar esse clima. Aí chega lá o marido dela, que é um sujeito despreparado, e quando ela conta toda alegria, olha, eu estou grávida e tal, ele diz assim, e agora, o que eu vou fazer? A luz em cima desse cara é um outro tipo de luz, é uma luz mais fria, uma luz... E aí a gente fica solidário com ela e com raiva desse cara. Como é que o cara não está consciente? Poxa, e tal. Então, essa manipulação acontece o tempo inteiro no cinema e você tem uma direção de arte extremamente rigorosa, trabalhada junto com o roteiro, junto com o diretor, para que você tenha uma paleta de cores que acompanha o filme de cabo a rabo. Eu estou falando de filmes bons, né? Mas, enfim, essa paleta de cores que acompanha, ela leva você, vai te manipulando ao longo do filme, do jeito que eles querem te manipular. Sentimentos, né? E para isso se utiliza gelatina, se utiliza... Hoje você nem usa tanto as gelatinas, usa sim, é claro, mas nos cenários, mas no computador você tem uma paleta de cores astronômica que permite você realmente ajustar sutilmente o que você quiser. Ari. O Wagner, sim. Você não tinha pedido para a gente não discutir política no grupo, para centrar o foco na arte? Sim. E aí? E aí, como é que você permite a Catalina dizer que o vermelho é um sinal de perigo? Pronto. Quer dizer que olha aí. Está fazendo propaganda do grupo de política da criança. É errado. Não, é um sinal de pare, preste atenção e observe os detalhes. Tá bom, tá bom. Você queria que fosse perigo, né, Ari? Maria Eugênia? Não é, pois é, você vê só. Maria Eugênia? Eu queria cumprimentar a Catalina, que achei interessantíssimo, e vieram tantas coisas à mente. Acho que foi Helena agora que falou dos animais, e me ocorreram dois animais que com relação à cor. O touro, né, na tourada, que fica atraído pela cor vermelha, ou incomodado, eu não sei, fica agressivo. Não sei se ele fica atraído. E a outra é um pássaro que tem na Austrália que chama pássaro cetim, não sei se vocês ouviram falar, ele coleta coisas azuis para atrair a fêmea, ele vai pegando fiozinhos, pequenos pedaços de plástico, o que ele acha, e amontoa no meio da palha, e quanto mais azul tem, mais chances ele tem de conquistar a fêmea. Que também eu vi num documentário na televisão, e depois, quando eu fui na Austrália, eu vi o lugarzinho do... É legal. Tinha lá num habitat, lá o ninhozinho dele, lá cheio de coisinhas azuis. E são algumas das coisas, né? São tantas coisas que
que vieram à mente aí com a palestra, dá muito pano para manga ainda, viu? Tem muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu andei lendo e achei bastante curiosa, assim, a gente nunca sabe se duas pessoas estão vendo a mesma cor. Porque, assim, existem os 3 receptores, que é o receptor do vermelho, do azul e do amarelo. Todo mundo tem esses 3 receptores, quer dizer, todo mundo mais ou menos, tem os daltônicos, né? Mas, enfim, teoricamente, normalmente as pessoas têm esses 3 receptores na mácula. Só que muita coisa pode interferir até o estímulo chegar ali na mácula, da mácula até o cérebro, né? E aí, quando tem os matizes, aí a coisa se degringola mesmo. E aí é que a gente não sabe quem está enxergando o quê, né? Tem os colorblind. Com as pesquisas novas, com a nova tecnologia aí, a tendência é, pelo menos, fortalecer mais o conhecimento dentro das primárias, ou, quando muito, até as secundárias, né? Mas tem muita coisa a ser pesquisada e o efeito que isso causa em todas as áreas aí que a gente tem discutido. Olha, eu fiquei muito instigada, tem muita coisa. Catalina, você tocou num assunto que é um assunto da minha infância. O meu som está falhando. Eu, desde pequena, que eu me lembro, uma das questões que mais me atormentava, e continua atormentando, é essa. Será que a cor que eu vejo é a mesma cor que a minha mãe vinha? Eu tinha ela como referência. Quando ela fala que está vendo vermelho, é o mesmo vermelho que eu vejo? E a minha angústia era assim, que era a ideia de que isso era irrespondível. Nunca dará para saber. Né? Isso, para mim, até eu lembrei hoje, de uma coisa interessante, quando a gente estava ainda no começo da Poli, fomos fazer uma visita, os alunos, para uma fábrica de tintas, numa das disciplinas. E um rapaz que via se a tinta fazia o controle de qualidade era um cara daltônico. Então, ele conseguia ver a sutileza da diferença dos tonéis, que para a gente era a mesma coisa, era tudo branco, ou tudo amarelo, ou tudo... Ele, que era daltônico, conseguia dizer, definir se acho que no caso é matiz, né? Ou a intensidade. Matiz, né? Se estava correto. Interessante, né? Quer dizer... E ele conseguia isso por ser daltônico? Acho que por ser daltônico. Talvez não se distraísse, né? Vocês se lembram... Desculpe. Vai, Maria Eugênia. Desculpe. Não. Segue. Você se lembra? Eu ia mudar, eu mudei de assunto, então peço desculpa. Você já atrapalhou? Continua. Já trabalhei. O livro Flicts, do Ziraldo, né? Eu até achei aqui agora, eu tenho aqui uma coisa, posso mostrar rapidinho? Acho que seria interessante. Não. Meu Deus. Sorry about that. Meu neto maior adora esse livro. Uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flicts. Não tinha a força do vermelho. Não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flicts. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, cor-de-rosa ou furta-cor. É vermelho ou amarelo. Quase tudo tem seu tom. Roxo, violeta ou lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flicts, nem a sua solidão. Flicts nunca teve par, nunca teve um lugarzinho no espaço bicolor. E tricolor, muito menos, pois 3 sempre foi demais. Não existe no mundo nada que seja Flicts. Na escola... Legal. Olha, enfim, eu vou passar aqui... O meu sistema aqui ficou muito carregado, tem muita coisa aberta e deu uma parada aqui. Mas eu vou passar para vocês, porque a gente estava falando de cor, eu me lembrei desse livro
Quando eu vi, eu achei incrível, né? Porque é só cor, né? Só. Tem a história, é muito interessante. Eu vou colocar aí depois aí. E ficou faltando falar da cor de burro quando foge. Que cor que é? Helena, é um pouco mais escura da cor do quando o burro volta. A cor de burro quando volta é um pouco mais clara do que a cor do burro quando foge. E todo mundo vê o mesmo burro? Sim. Catalina, teria uma pergunta. Eu não entendi direito. Você me corrija se eu estiver enganado. Você disse que em alguns livros do Homero, em alguns livros religiosos, eles não citam determinada cor. Por exemplo, o azul, acho que você falou. Você tem ideia por quê? Então, pelo que eu percebi aí, eu acho que era por não existir nenhuma palavra que pudesse descrever aquela cor. Eu imagino que seria como se hoje, com a tecnologia que a gente tem, de saber que temos os receptores para 3 cores básicas e nas cores secundárias ou terciárias aparece uma cor que a gente não tem um nome para aquela cor. Eu acho que eles não tinham nome. O que eu li é que eles falavam muito do preto e do preto com mais luz ou menos luz. Com mais luz, tem algum lugar, eu vi até a descrição numa palavra cojal ou cajal, que quer dizer preto, mas descrevendo cajal. Azul. Mas que com mais luz ou menos luz, cajal, né? E que com mais luz ou menos luz era o azul, mas não tem a palavra para descrever azul. Eu acho interessante. Desculpa, conclua, por favor, Catarina. Por favor. Não, o que eu ia... Fala. Agora que você atrapalhou, Roberto. Agora que você atrapalhou, segue. Não, revanchismo não, hein, cara? Você está com revanchismo aqui, cara. Que é isso? Não, eu ia falar... Amor com amor se paga, Roberto. O cara é terrível, viu? Ele fica na mutuca. Não, o que eu ia comentar é que eu não me admiro que o Homero não falasse do azul, apesar de ele morar na Grécia, onde quem já passou pelo mar Egeu conhece o verdadeiro azul. O que acontece, que eu me lembrei depois, é que o Homero era cego. Então, talvez fosse por isso. É uma piada meio de mau gosto. Mas ele não é o único autor que não citava o azul, tanto que teve outro pesquisador que observou até em outras civilizações, né? Uhum. Agora, eu vejo isso... E era especificamente o azul? Especificamente o azul? Se fala especificamente do azul. Uhum. Você sabe, bom, às vezes... Uhum. Não, por favor. O que eu ia falar é que, assim, eu, por exemplo, dizem que mulheres não são daltônicas, ou quando são 1%, né, da população pode ser daltônica. Às vezes eu acho que eu tenho um certo daltonismo para os matizes de preto e azul marinho. Preto, azul marinho, um tom de azul mais escuro, para mim, às vezes eu tenho muita dificuldade de identificar. Então, quando eu li isso, eu nem achei tão esquisito, sabe? Mas, enfim, depende da luminosidade ou de como eu estou vendo. Eu lembro que eu já tive uma roupa que eu jurava que era preta e todo mundo falava que era azul marinho. Um azul marinho, né? Bem fechado. E eu também já tive uma roupa que para mim era preta e era um café bem fechado. Então, de vez em quando eu falo, Catalina, você tem o pé no daltonismo. Alguma coisa muita gente que confunde o azul com o verde, né, Catalina? Eu já vi várias vezes assim. Quando você fala, tal coisa verde, a pessoa não fala, isso é azul, não é verde. Sabe aquele... É que como o verde já é uma secundária, vai depender do quanto predominou o azul ou o amarelo, a pessoa enxerga mais para um lado ou para o outro, né? Mas realmente é mais fácil de ocorrer essa confusão mesmo, nas secundárias, né?
Bom, é muito Sabe interessante. outra coisa que me ocorreu, Catalina, quando você estava falando da simbologia que significa, né, das cores? O luto, por exemplo, tem cores diferentes em países diferentes, né? Para a gente é preto, tem lugar que é branco, tem lugar que é azul, que é cinza, né? É roxo, né? Roxo. É isso mesmo. E se eu puder acrescentar sobre a descoberta de Edwin Hubble, na década de 30, em que ele conseguiu descrever o redshift e o blueshift como sendo aplicações do distanciamento ou da aproximação das galáxias até nós. Então, isso aqui foi crucial no desenvolvimento da teoria do Big Bang, entre outras aplicações imediatas na ciência cosmológica. Muito legal. Muito interessante. Muito bom. Olha, eu consegui fechar um monte de aplicativo aqui, eu posso passar. Se vocês quiserem, eu passo aí. Sim. Pode? Então, vamos lá. Pode. Espera, opa. Paisagem, casinha e cerca e telhado, árvore e flor e caminho, laço e ciranda de fita, não tem lugar para Flictis. Quando volta a primavera e o parque todo e o jardim todo se cobrem de cores, nenhuma cor ou ninguém quer brincar com o pobre Flictis. Um dia ele viu no céu, depois da chuva cinzenta, a turma toda feliz, saindo para o recreio e se chegou para brincar. Deixa eu ficar na berlinda? Deixa eu ser cabra cega? Deixa eu ser o cavalinho? Deixa que eu fique no pique? Mas ninguém olhou para ele. Só disseram frases curtas, cada um por sua vez. 7 é um número tão bonito, disse o vermelho. Não tem lugar para você, disse o laranja. Vai procurar um espelho, disse o amarelo. Somos uma grande família, disse o verde. Temos um nome a zelar, disse o azul. Não quebre uma tradição, disse claro o azul anil. Por favor, não vá quebrar a ordem natural das coisas, disse violento o violeta. E as 7 cores se deram as mãos, e a roda voltaram e voltaram a girar. A girar, girar, girar. A girar, girar, girar. E mais uma vez deixaram o frágil e feio e aflito Flictis na sua branca solidão. Mas Flictis não se emendava. E por que se emendar? Não era bom ser tão só. E um dia foi procurar um trabalho para fazer, a salvação no trabalho. Será que eu não posso ter um cantinho ou uma faixa em escudo ou em um brasão, em bandeira ou estandarte? Não há vagas, falou o azul. Não há vagas, sussurrou o branco. Não há vagas, berrou o vermelho. Mas existem 1000 bandeiras, trabalho por tanta cor. E Flictis correu o mundo em busca do seu lugar. E Flictis correu o mundo pelos países mais bonitos, pelas terras mais distantes, pelas terras mais antigas, pelos países mais jovens. Mas nem mesmo as terras mais jovens, as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas se lembraram de Flictis, ou pensaram em Flictis para ser a sua cor. Não tinha para ele uma estrela, uma faixa, uma inscrição. Nada. Nada no mundo é Flictis, e pelo menos quer ser. O céu, por exemplo, é azul. É todo do azul o mar. Mas quem sabe o mar? Quem sabe? Pensa Flictis agitado. O mar é tão inconstante. É cinzento se o dia é cinzento, como um imenso lago de chumbo, e muda com o sol ou a chuva, negro, salgado e vermelho. O mar é tão inconstante, tem tantas cores o mar,
mas para o pobre do Flictis, suas cores não dá lugar. E o pobre Flictis procura alguém para ser seu par, um companheiro, um amigo, um irmão complementar, em cada praça e jardim, em cada rua e esquina. Eu posso ser seu amigo? Não, avisa o vermelho. Espera, o amarelo diz. Vai embora, lhe manda o verde. E mais uma vez sozinho, o pobre Flictis se vai. Parou de procurar. Um dia, o Flictis parou. Olhou para longe, bem longe, e foi subindo, subindo. E foi ficando tão longe, e foi subindo e sumindo. E foi sumindo, e sumindo, e sumindo, sumiu. Sumiu que o olhar mais agudo não podia adivinhar para onde tinha ido, para onde tinha fugido, em que lugar se escondera o frágil e feio e aflito Flictis. E hoje, com um dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece, nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, de pertinho, a lua é Flictis. Quando Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou na lua, veio ao Rio de Janeiro, contei-lhe a história de Flictis e ele me confirmou que a lua era realmente Flictis. E essa história foi escrita por Ziraldo. Muito legal. Muito bom. Muito legal, muito bom. Super legal, incrível. Eu me lembro quando comprei esse livro, foi um mal barato olhar, mas foi muito legal. Ok. Catalina, muito legal, delícia. Ver que deu uma discussão enorme isso daí, ainda vai dar mais pano para manga. Vou ver se eu consigo lá com o Biraci, meu amigo, homeopata, que ele escreveu um livro sobre cromoterapia. O Hélio conhece ele bem, não é verdade, Hélio? Vamos ver se ele vem aqui fazer uma apresentação sobre cromoterapia. Ah, legal. Wagner, eu tenho uma sugestão. Que legal. Normalmente, vocês gravam só a apresentação. Eu acho que seria interessante também gravar as questões, as perguntas que ocorrem depois. Tá. Eu gravo tudo. A discussão. Está tudo aqui. Eu acho legal, que bom. Porque quem não participou, às vezes, quem não participou pode ter alguma dúvida que no debate a coisa fica esclarecida. É uma sugestão. Verdade. Ok, muito bom. Legal, gente. Valeu. Parabéns, Catalina. Parabéns, Catalina. Muito bom. Valeu, Catalina. Até semana que vem. Beijo para Catalina. Paris sumiu, né? Valeu. Tchau, pessoal. Sumiu. Tchau, obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, Catalina. Abraço. É uma coragem incrível de fazer um tema assim que, né? Não é fácil, não está seguindo nenhum roteiro. Muito bom, legal. Tchau, gente. Até mais. Tchau.